pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês a segunda parte desse projeto muito lindo da mamãe Dinda e o seu filhinho, que é na verdade um porta-joias e ele faz a surpresa para a mamãe. Na parte 1 nós aprendemos a fazer o ursinho. Nessa parte 2 vamos aprender a fazer a mamãe Dinda, que na verdade se faz da mesma forma que o filhinho, mudando apenas os bracinhos e a roupinha. Tem o material que usei e lembrando que o molde eu deixo na descrição do vídeo. Eu usei pelúcia, uma pelúcia macia com pelo curto. Comecei pelas orelhas, risquei pelo avesso da pelúcia e costurei. Cortei deixando margem da costura. E desvirei. A cabeça eu risquei também no avesso da pelúcia as duas partes. E vou costurar no local que eu estou indicando, na parte da frente e na parte de trás. Já costurei e vou cortar, deixando margem para costura. Na parte da frente eu deixei no molde a marcação no lugar das orelhinhas. Vou colocar as orelhinhas. Do outro lado, vou colocar a orelhinha na mesma altura. E vou costurar. Já costurei. Agora eu vou colocar a parte de trás, vou unir a parte de trás com a parte da frente. Eu acerto costura com costura. Vou alfinetar dos lados. E vou costurar deixando a parte de baixo aberto para desvirar a peça. Já costurei. Coloquei enchimento e usando linha de crochê eu vou fechar como se fosse um fuxico. Já fechei totalmente. E usando a mesma linha de crochê, eu vou fazer o aprofundamento dos olhinhos. Eu vou puxar para aprofundar e vou arrematar.
fazer da mesma forma o outro olhinho. Já aprofundei o outro olhinho. Para fazer os olhinhos, eu vou usar pérolas de 12 milímetros e linha de crochê preta. Antes de amarrar, eu vou apertar um pouco para que a pérola não fique solta. Fazer a mesma coisa com o outro olhinho. Usando linha de crochê marrom, eu vou fazer o focinho e a boquinha da ursinha. Eu não vou fazer o nariz, porque o nariz eu vou fazer depois com feltro. Observem que para fazer a mamãe linda, o mesmo passo a passo é o que eu fiz o ursinho pequeno. A única diferença vai ser o tamanho e a posição dos bracinhos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários, pessoal, que eu respondo a todos. E é muito gratificante também quando vocês dizem para mim que estão gostando, o que vocês pensam dos vídeos. Eu agradeço de coração a cada comentário e me deixo muito feliz. Agora eu vou aparar um pouco o focinho para que o bordado fique mais visível. Para fazer o nariz, eu vou usar feltro marrom. Eu vou cortar na linha do molde sem deixar folga para costura. Já cortei, agora com a linha de costura, eu vou fazer um fuxico. Já fiz o fuxico, vou colocar enchimento e vou usar um palito de churrasco para ajudar, por ser uma peça pequena. Fechei completamente, ele fica oval. Vou arrumar um pouco. Vou colocar só um pouquinho de cola quente. Vou botar no lugar no nariz e segurar até colar. Eu coloquei um pouco só no meio para que eu possa fazer o ponto invisível agora com a linha de costura em toda a volta do nariz. O pontinho no nariz, o pontinho no corpinho. E no final a gente não dá para ver a costura e o nariz vai ficar todo presinho. A cabeça da nossa ursinha já está pronta.
Para fazer o corpo, eu risquei no lado avesso da pelúcia. Essa é a parte do corpo. Lembrando que no molde ela está dividida em duas partes. Quando eu cortei o molde, vejam que na linha onde eu estou tirando a fita adesiva, na linha do molde eu passei um pouquinho do papel para que eu pudesse fixar a outra parte do molde. Linha com linha, coloquei uma fita adesiva para riscar a peça inteira. Cortei a peça, deixando folga para costura na peça inteira. Essa é a parte central do corpinho, eu fiz a mesma coisa. Risquei no avesso da pelúcia e vou recortar, deixando margem para costura. Vejam que nessa parte das pernas eu deixo fininho. As perninhas, vou fazer a mesma coisa, risquei na pelúcia e vou cortar, deixando margem para costura. Agora eu vou começar a montagem. Peguei a peça central do corpinho e as perninhas. Vou costurar colocando uma perninha para cada lado. Vou unir a perninha à parte central do corpo, da maneira que eu estou mostrando. Observem que as perninhas ficam espelhadas, uma para cada lado. Já costurei. Para unir a parte de trás é bem fácil. Eu vou pegar aquela parte grande que nós juntamos os moldes. E vou colocar o pezinho em cima do outro pezinho, direito em cima de direito, direito sobre direito. Observem que a costura fica bem nessa curvinha. Depois do pescoço. Eu vou passar a costura que vai desde o pescoço até o pezinho. Na parte de trás, eu vou costurar do pé só até a costura que já existe. Já costurei do lado, costurei do pezinho até o pescoço.
na parte de trás do pezinho, só até a costura que já existia. Para fazer o outro lado, vamos fazer do mesmo jeito. Vamos colocar o pezinho direito sobre direito do outro pezinho. Vou acertar a costura na curvinha. E o pescoço também. Vou passar uma costura que vai do pezinho até o pescoço. E do outro lado nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos começar do pezinho. Do outro lado nós fizemos a costura até a costura que já existia. Dessa vez nós vamos dobrar a parte de trás, como eu tô fazendo, e vou passar direto a costura, unindo com a outra parte de trás, até o pescocinho. Passar a costura do pezinho, passo direto até o pescoço. Já passei as costuras do pezinho até o pescoço e do outro lado do pezinho também até o pescoço. Vou fazer piquezinho na dobra. Cuidado para não cortar a linha, não cortar a costura, né? Desvirei a peça. Para fazer a base, eu vou precisar de papelão. Eu usei capa dura de caderno. Eu risquei o molde no papelão e cortei em cima da linha, sem deixar folga. Fiz 4 peças. Lembrando que eu sempre uso uma tesoura diferente para cortar papelão, para a tesoura não perder o corte. A parte de trás fica na parte de trás do pezinho. Eu vou colocar uma parte de papelão na base do pezinho. Comecei colocando um pouquinho de cola quente na parte de cima. Vou fazer a mesma coisa atrás. Observem que eu uso pouca cola para que ela não escorra para os lados e não pegue na pelúcia, porque depois nós vamos precisar fazer o ponto caseado. Vou arrumando os lados agora. O outro lado. Para fazer a base com a pelúcia, eu vou usar também o molde do papelão, mas eu vou deixar uma margem maior na pelúcia. Vou colar outra base de papelão nela. Agora eu vou colar essa parte na base que já estava pronta.
Coloco um pouco de cola quente, com cuidado para não escorrer para os lados. Partezinha estreita para trás. Agora, nesse momento, é importante segurar firme até colar. Já tem os dois pezinhos. E vou começar a colocar enchimento. É muito importante essa parte, porque você deve levar aos pouquinhos o enchimento, colocando nos cantinhos, você vai apertando em todos os cantinhos, para não deixar nada folgado, para que ele fique bem firme. Coloque bastante enchimento, mas aos poucos você vai colocando e vai dando forma a ele. Usando linha de crochê, nós vamos fechar o corpinho como se fosse um fuxico. Já fechei completamente. E vamos começar a montagem. Usando também linha de crochê, eu vou prender a cabeça no corpinho, usando pontos invisíveis. Pontinho de um lado, pontinho do outro. Prenda a cabeça até ficar bem firme. Agora vamos fazer o acabamento do pezinho. Eu estou usando linha de costura para ficar mais delicado. Eu vou arrumando e vou fazendo o ponto caseado. Para fazer a cauda, eu vou riscar no avesso da pelúcia e eu vou cortar na linha sem deixar folga. Usando linha de crochê, eu vou fechar como se fosse um fuxico. Vou colocar só um pouco de enchimento. Fechei completamente e vou fixar no corpinho da alcinha. Só lembrando para vocês que o passo a passo dessa alcinha é o mesmo do filhinho. A única diferença é a posição dos bracinhos e a roupinha, que na verdade essa roupinha eu já usei em outro projeto, mas eu achei tão fofo que eu decidi colocar mesmo. Usando o ponto invisível, eu vou prender a caudinha no corpo. Para fazer os bracinhos, eu risquei no avesso da pelúcia e costurei deixando a abertura no lugar que está indicado no molde. Cortei, vou fazer uns piques nas dobrinhas, lembrando para ter cuidado para não cortar a costura.
Desvirei e coloquei enchimento. E para fechar essa abertura, eu vou usar a linha de crochê para ficar mais delicado e vou fazer pontinhos invisíveis até fechar completamente a abertura. Pontinho de um lado, pontinho do outro, de um lado e de outro. Vou puxar, quando eu puxar a costura fica completamente escondida. Se você quiser na pelúcia, pode usar um palito de churrasco, como eu estou fazendo, que ajuda a fechar melhor. Fechei completamente a costura. E já tem os dois bracinhos. Para colocar os bracinhos, observem bem a posição deles. Eu vou usar a linha de crochê, mas se vocês tiverem uma linha mais resistente, pode usar. Mais uma vez eu quero agradecer a vocês por cada comentário, por tanto carinho que vocês estão deixando. Para mim é muito gratificante. Agradeço de coração a cada um de vocês. Antes de amarrar, eu aperto e seguro firme para não quebrar a linha e para o bracinho não ficar solto. Ficou pronto a nossa alcinha. Para fazer o vestido, eu usei microfibra. Você pode usar o tecido da sua preferência. Comecei pelo babado. Eu cortei um tecido 10 centímetros por 80. Eu recortei as pontas dos dois lados, como eu estou mostrando para vocês. Fiz isso também do outro lado. E vou passar uma costura fazendo o franzido. Para fazer a roupinha, eu vou cortar o molde, deixando margem para costura, menos no lado da dobra. Lembrando da marcação do babado. Formei uma peça inteira.
Eu vou acertar o babado nas medidas que eu marquei no molde, para que o babado vá de uma medida até a outra. Vou costurar o babado da forma que eu estou indicando. Agora eu vou pegar um pedaço de pano, vou colocar o babado para dentro e arrumar a peça em cima do tecido, alfinetando. Vou costurar toda a peça, deixando uma abertura na parte de baixo para poder desvirar. Já costurei. Vou cortar no mesmo tamanho do molde da parte de cima. Vou fazer piques nas partes arredondadas, lembrando para ter cuidado para não cortar a costura. Vou desvirar a peça. Vou passar o ferro, como dizia a vovó Filomena, que dizia que as peças ficam bem mais bonitas. Vou fechar a abertura que eu usei para desvirar com linha de costura da mesma cor. Eu vou fazer pontinhos invisíveis. Pontinho de um lado, pontinho do outro, e depois a costura vai sumir. Vou usar 2 botõezinhos de madeira e vou fazer as casas do outro lado. Já coloquei os botões, fiz as casas e coloquei uma etiqueta para dar um charminho. E ficou pronto o vestidinho. Ficou pronto também o nosso projeto. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos vocês que estão aqui comigo. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir.